Olá, hoje é domingo, dia do Senhor, quinto domingo da Quaresma. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 11, versículos de 1 a 45. Havia alguém doente, Lázaro de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, irmã dela. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara-lhe os pés com os cabelos dela. Quem estava doente era Lázaro, irmão dela. Em seguida, depois disso, disse aos discípulos: Vamos novamente à Judéia. Disse essas coisas e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava. Ela o viu e caiu aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu lamentando-se, e os judeus que estavam com ele também se lamentando, sentiu uma comoção e ficou agitado interiormente. Ele disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Disse Jesus: Retirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Disse-lhe Jesus: Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Retiraram a pedra. Então Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse por causa da multidão que está aqui em volta, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, gritou com voz forte: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, com os pés e as mãos atados com faixas, e o seu rosto envolvido em um sudário. Disse-lhes Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. O nosso evangelho hoje da ressurreição de Lázaro nos mostra um pouco da nossa ressurreição, da ressurreição de Jesus, que vamos meditar na Semana Santa, né? A nossa semana maior que está chegando. O nosso texto nos fala da vida de Jesus, a sua vida eterna, a ressurreição, a glória, o seu poder sobre a morte. Nos fala também sobre esse dualismo, vida e morte, graça e pecado, né? Principalmente aqui, conectando aqui com as demais leituras desse dia, né? A ressurreição, ela não é um projeto apenas, um tema que nos envolve apenas depois da nossa morte, né? Como se fosse algo apenas por amanhã. A ressurreição é uma experiência do hoje. A ressurreição é a vida de Deus agindo em nós por meio de seu Filho Jesus. A ressurreição é o poder de Deus atuando sobre o pecado, sobre a morte, sobre a ignorância, sobre a injustiça, a mentira, sobre as obras más, sobre tudo aquilo que nos faz cheirar mal. Alguém fala a Jesus: já faz 4 dias, já cheira mal. Fazendo uma leitura pascal e também em outra perspectiva aqui desse texto, na ótica aqui da eternidade, esse cheirar mal representa a corrupção da morte, representa o homem incorruptível, o pecado, a fragilidade humana. Paulo diz que nós devemos exalar o bom odor de Cristo. Então a ressurreição, ela tira esse odor da morte e nos traz vida, reanima o nosso ser. Viver de maneira ressuscitada. A primeira leitura de Ezequiel hoje nos fala dos ossos ressequidos de Israel. A ressurreição como um acontecimento comunitário, político, social. A segunda leitura, Paulo nos fala do desafio entre graça e pecado, a vontade da carne, o viver na força do Espírito, o homem que deve ceder a uma vida meramente instintiva e impulsiva. Então a ressurreição também é a gente viver de maneira mais consciente, sintonizada com a graça de Deus, na força da sua presença, e não uma vida arrastada para baixo pelo instinto, pela vontade, escrava do mero prazer. Então a ressurreição de Jesus é um projeto para o hoje da nossa história, né? Viver de maneira ressuscitada, viver de maneira nova, equilibrada, de maneira justa, verdadeira, honesta,
É a santidade de Deus agindo na nossa pequenez, na nossa miséria, vivendo de pé nesse mundo, caminhando. Né? Jesus vê o morto lá e diz: desatai-o e deixai-o ir caminhando. Né? Então a ressurreição nos ajuda a viver de maneira ereta, caminhando, progredindo, de maneira nova, em estado de graça. Então que a ressurreição de Lázaro também nos inspire. Né? Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Também Jesus nos chama: venham para fora, saiam das trevas, da ignorância, da mentira, do pecado, de uma vida vazia. Venham, despertem, levantem. Ressurreição é isso, né? É a gente viver de pé, na força da graça de Deus, não por nossa própria força, porque a gente não é capaz, mas que a ressurreição possa nos envolver no hoje da nossa história, e não somente como esperança para o futuro depois da morte, mas a ressurreição acontece hoje, aos poucos vamos ressuscitando, nunca morrendo, nunca vivendo numa vida entregue à morte, mas viver em direção à vida plena, à vida boa, que é a vida divina em nós. Também algo interessante nesse texto é a humanidade de Jesus. Né? Jesus chora um amigo, Jesus se compadece, Jesus cultivava amizades. Tudo isso também traz cheiro de vida nova para a gente. Jesus, na sua dimensão humana, chora e na sua dimensão divina ressuscita alguém. Então que essa humanidade, essa divindade de Cristo também nos inspire a ser pessoas que são capazes de chorar, de se compadecer, de se sentir com o outro, de ajudar quem está morto também a reviver e de também a gente permitir que o Senhor nos ressuscite, a gente ser instrumento de ressurreição também na vida das pessoas. Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixe sua curtida, seu joinha, compartilhe com quem você gosta, reposte. Tenha aí um domingo cheio do amor de Deus.